quando a equação diferencial não é exata, quando aquelas derivadas iniciais não fecham, o que fazer com a nossa equação diferencial? Dá para resolver, né? Por exemplo, aqueles circuitos elétricos, aquela equação de circuito lá da pré-aula, ela não é uma equação exata. E ela pode ser muito bem resolvida e chegar naquela solução lá. Isso a gente vai fazer. Mas ela não é exata. E como é que se resolveu ela? Usando o que a gente chama aqui de fator de integração. E o fator de integração ele é denotado pela letra μ, né? Então, o μ ele pode depender de x e y, né? Nesse primeiro momento ele pode depender de x e y. Semana que vem ele vai depender só de uma variável. Mas vamos focar na aula de hoje. E esse nosso fator de integração ele é útil para quê? Para multiplicar a equação, ou seja, ele é um fator, ele vai multiplicar, e quando eu multiplico a equação por ele torna a equação exata. Então, vou lá, testo a equação, não é exato. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que descobrir o fator de integração. Depois que eu descubro o fator de integração da equação, aí eu multiplico a equação pelo fator de integração e aí faço a integração. Bom, a questão é que alguns já devem ter se dado conta. Então eu vou ter que descobrir um fator de integração. Sim, nós vamos trabalhar para descobrir fatores de integração na aula que vem. Nessa aula de hoje eu só vou apresentar ele e mostrar a magia que ele faz. Mas na aula que vem a gente vai fazer continhas para descobrir quanto é esse μ. Né? E esse μ, então, ele serve para tornar a equação exata e permitir a integração. Por isso que ele é um fator de integração. Então, o que eu vou deixar para vocês? Deixa eu ver. Tá. A questão é a seguinte, vocês vão verificar. Agora no intervalo, estamos chegando no finalzinho. Verifiquem que essa equação não é exata. Porque esse exemplo aqui ela é um exemplo de que ela não é exata. Certo? Então, estamos chegando a menos de um minuto. Falta menos de um minuto para finalizar a live. Então, nós finalizamos aqui a nossa segunda live. E a terceira live começa religiosamente às 9h20. Certo? 9h20 começa lá. Vou botar uma senha, caso me necessite de senha, mas eu vou tentar ver o que aconteceu aqui. Certo? Beleza, então. Até daqui a pouco. Aqui a ideia era verificar se essa equação era exata ou não. Então, primeiro, verificar que ela é exata. Eu vou fazer a derivada em y, né? A derivada em y, 2y. Tá, beleza. Agora, eu vou fazer essa derivada em x. E na hora que eu faço a derivada em x, eu tenho só y, né? Porque se eu for derivar em x, né? O que acontece? Então, ó, derivada em relação a x, x, y mais 1. Então, se eu for derivar isso aqui em relação a x, vai sobrar y. Derivada de 1 é 0. Então, isso aqui é y. Ou seja, isso aqui são coisas diferentes. Então, não é exato. Então, a equação não é exata. Ok, acabou a equação, fecha o caderno, vou embora. Tá. Naquilo que a gente está falando, sim, não tem que fazer mais. Porém, existe essa solução. Como encontrar essa solução de forma analítica, como estamos fazendo, que é por um fator de integração. Então, vamos buscar um fator de integração. Aí eu vou lá e busco o fator de integração e ele apareceu aqui. Mas como eu vou saber que é esse fator de integração? Nesse momento, a gente vai confiar que esse é o fator de integração. Na aula que vem, a gente vai calcular o fator de integração. Certo? Bom. Então tá, eu vou dizer que esse é o fator de integração. Se esse é o fator de integração, o que ele vai fazer com a minha equação? Então, vamos fazer o seguinte.
Vamos botar uns efeitos aqui que escaparam para eu escrever em cima. Então, o fator de integração ele serve para eu multiplicar. Tá? Então, se eu estou dizendo que 1 sobre y é o meu fator de integração, então eu vou multiplicar, né, 1 sobre y, fazer 1 sobre y, vezes toda a equação. Eu vou multiplicar toda a equação, vai acontecer o seguinte, eu vou ficar com 1 y vezes y ao quadrado dx, mais 1 sobre y, x, y mais 1 dy, igual a zero, né? Então, sobre y vezes zero vai ser zero. Tá, então o que vai acontecer agora aqui? Bom, aqui vai ficar 1 sobre y vezes y ao quadrado. Vou escrever aqui em cima. Então, 1 sobre y vezes y ao quadrado vai ficar y, né? Ou seja, vai ficar com y sobre 2. Y ao quadrado sobre y, sobrou só y. Tá. Mais, melhor, vezes dx. O dx vai acompanhando. Mais, vamos lá. O que acontece quando eu multiplico lá dentro? Então, vai ficar 1 sobre y vezes xy. Esse y, simplifica esse y, sobrou apenas o x. 1 sobre y vezes 1, vai ficar quanto? 1 sobre y. Vai ficar mais 1 sobre y, vezes o meu dy. Isso tudo vai ser zero. Então, quando eu multiplico a equação, eu vou pegar o meu fator de integração e vou multiplicar pela minha equação diferencial. Quando eu faço isso, eu vou obter uma outra equação diferencial. Vou ter uma equação diferencial que é similar, é uma equação diferencial equivalente, né? A gente vai chamar. Vou obter uma equação diferencial equivalente. Resulta da multiplicação, por isso é um fator. Eu vou multiplicar todo mundo pelo fator de integração. Tá. Quando eu fiz isso de multiplicar todo mundo pelo fator de integração, o que eu vou fazer agora? Eu vou testar se ela é exata. Então, se eu for testar que ela é exata, eu vou pegar o y e vou derivar em y. Isso dá 1. Vou pegar 1 mais, ou melhor, x mais 1 sobre y e vou derivar em x. Isso vai dar 1. O que nós verificamos? Que depois que eu multipliquei pelo fator de integração, as derivadas são iguais, logo a equação é exata. A nova equação é exata. A nova equação é exata. Beleza. É o que nós queríamos. Então, se a nova equação é exata, então nós vamos integrar a nova equação. Então, agora nós vamos integrar a nova equação. Dessa maneira, nós vamos partir para a integração da nova equação. Então, vamos lá. Z é igual a y dx, vai ficar yx mais uma função em y. Agora, z vai ficar igual a integral de x mais 1 sobre y. Eu vou integrar isso em y. Ou seja, a integral de x em y vai ficar xy. Mais a integral de 1 sobre y dy é o nosso bom e velho ln, né? Mais uma função em x. Lembrando que se eu tenho, vai ficar x mais 1 sobre y. Aí, o que aconteceu? Eu fiz x dy mais dy sobre y. Então, dy sobre y é logaritmo de y. Integral de dy sobre y é logaritmo de y. Tá. Beleza. Aqui, então, nossa solução final, a nossa solução geral. Então, a solução geral vai ser quem? Vai ser o x e o y, que aparece aqui e aqui, mais o logaritmo de y.
né? Isso aqui igual a z. Ou, se você quiser fazer x de y mais o logaritmo de y, do módulo de y, né? Sempre é um módulo, né? Igual a uma constante, certo? Então, não tem mistério. O fator de integração, ele serve apenas para permitir a integração, tá? Ele está ali para permitir a integração. Torna a equação exata, ele torna a equação exata, tornando a equação exata, ele vai permitir, então, a integração, certo? Bom, tá? Porque nós vamos passar a obter uma equação equivalente. Essa equação equivalente né, é uma equação, mesma solução. Então, o que nós vamos obter ali vai ser a solução da equação diferencial. E aqui nós temos, então, o gráfico da nossa solução geral, né? O gráfico da solução geral é essa aqui. A pergunta que estão me fazendo aqui, logo, logo vai aparecer uma integral por partes, tá? Então, infelizmente, elas não são tão diretinhas assim, né? Mas eu vou... Calma, tudo calma, gente. De vez em quando aparecem umas integrais por partes aqui. Não vai ter escapatória. É o decomposição em frações parciais. Tá? Bom, se eu... Aqui, então, eu peguei a solução e obtive a solução geral. Aqui eu botei C, né? Não é C. Não é 1, né? Eu botei 1 ali, mas esse 1 aqui está errado. Vamos corrigir e botar a coisa certa. Aqui é C. Ou seja, qualquer coisa. Ou seja, uma solução geral. Pode ser qualquer. Tá? Então é isso. Não tem muito mistério. Bom. Vamos lá. O sexto exemplo. A solução z igual a f de xy da equação. Tá? Semana que vem a gente vai resolver isso aqui, para esses problemas, que isso aqui é um problema bem comum da nossa disciplina. Mas vamos fazer hoje brutamente com equação exata e assumindo um fator de integração. Tá. Então, eu tenho essa equação diferencial e o que nós sabemos sobre ela? Nós vamos primeiro ter que colocar nesse formato, né? Quando eu vou colocar nesse formato para verificar se ela é uma equação exata. Caso não for, eu descobri um fator de integração e assim, então, resolver a equação. Tá. Eu vou ter que colocar nesse formato. Para colocar nesse formato, vou pegar esse meu y' e botar dy sobre dx. Aí, o que eu faço? Né? Eu vou multiplicar todo mundo por dx, vou ficar com y, né? Menos 2xy dx, igual a menos x dx. Porque quando eu multipliquei tudo por dx, eu estou dizendo para você que eu estou fazendo tudo isso aqui ser multiplicado por dx. Aí, então, ficou quanto? Ficou dy dx vezes dx menos 2xy dx igual a menos x dx. É o que aconteceu aqui. Então, esse dx cortou com esse dx, sobrou apenas o dy. Beleza. Então, quando isso acontece, agora nós vamos ter que reorganizar. Todo mundo que está com dx, porque tem um monte de gente com dx, vamos trazer todo mundo com dx para pertinho. Mas todo mundo que tem dx para pertinho, né, eu passo esse meu x dx para o outro lado, vai ficar x menos 2xy dx. Mais dy igual a zero. E aí, então, dessa forma, eu tenho o formato m de xy dx mais n de xy dx igual a zero. Mas o n, claro que eu tenho n, aqui é o 1. A função n de xy pode ser 1. Ok. Tá. Então, o que acontece? Pergunta: é uma equação exata?
Temos que calcular a derivada. Então, se eu for fazer a derivada, né, eu vou pegar... Ali eu vou começar por aqui, né, como a gente tem feito. Se eu pegar isso aqui, essa expressão, e calcular a derivada em relação a y, não em relação a x, né, se eu calcular ela em relação a y, né, sempre o contrário, x menos 2xy, isso vai ser menos 2, né? Menos 2x. Então, a derivada de x em relação a y é zero. E se eu for calcular a derivada em relação a y de menos 2xy, então, o menos 2x é constante, sai para fora. A derivada de y em relação a y é 1. Por isso, menos 2x. Beleza. Então, feita essa derivada. Agora, se eu for calcular a outra derivada, a derivada em relação a x, quem acompanha o dy? Quem acompanha o dy? Quem acompanha o dy é 1. Derivada em relação a x de 1 é 0. Então, isso aqui é diferente. Não tem condições. Então, a gente já viu que a nossa equação ela não é exata. E aí, então, nós vamos ter que buscar um fator de integração. Bom, como nós não sabemos ainda calcular o fator de integração, apareceu ali que um fator de integração é e na menos x ao quadrado. E na menos x ao quadrado é o fator de integração aqui. Então, dessa forma, se ele é meu fator de integração, eu vou multiplicar toda a equação, né, por ele. O igual a zero também entra. Ele vai, não precisaria entrar, mas eu vou entrar só por uma questão tipo de redundância. Então, vai ficar e na menos x ao quadrado, x na menos 2xy, mais e na menos x ao quadrado, y igual a zero. Então, agora, o que nós temos que verificar? Se essa nossa equação aqui é ou não exata. E ela vai ser exata, né? Nós já vamos verificar isso. Então, para verificar se ela é ou não exata, vamos começar. Vou começar aqui pela derivada em relação a y, né? De quem? De e na menos x ao quadrado vezes x, menos 2xy vezes e na menos x ao quadrado, né? Bom, parece ser uma derivada horrível, mas se a gente for ver, eu estou derivando em relação a y, né? Então, a primeira parcela é zero, porque isso aqui só depende de x. A segunda parcela, ela tem um y ali, sozinho. Então, menos 2x e na menos x ao quadrado, isso aqui é constante. Então, derivada de y em relação a y, 1. A nossa resposta é menos 2x e na menos x ao quadrado. A primeira derivada ficou assim. Agora eu vou calcular a segunda derivada, né? A derivada em relação a x. Se eu for calcular a derivada em relação a x, a derivada em relação a x é dessa parcela, né? Porque ela está multiplicada pelo dy, então eu faço a derivada em relação a x. Então, fazendo a derivada em relação a x, né? E na menos x ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, né? Como é que é a derivada? Derivada de e na u é igual a e na u vezes o du, né? Então, eu tenho e na menos u, na menos x ao quadrado, né, que é meu u, vezes a derivada do u. Essa aqui é minha derivada do u. Isso aqui vai ser quanto? Vai ser menos 2x e na menos x ao quadrado. E o que, que nós observamos? Que né, a derivada em x é igual à derivada em y. A derivada em x é igual à derivada em y? É. Ok, então a equação é exata. Né? Ou seja, o fator de integração que eu estou propondo aqui, ele funciona. Certo? Então, tá.
Beleza, então meu fator de integração permite que eu resolva a integral. Eu possa integrar a equação. Isso também vai acontecer na semana que vem. O fator de integração vai permitir que eu integre. Beleza. Tá. Tadã. Tadã. Tudo aqui a gente já fez. Verificamos isso. São iguais. A equação é exata. Se a equação é exata, nós temos que partir para a integração. Se eu for partir para a integração, a primeira coisa que eu vou fazer é integrar isso aqui. Né? Então, se eu for integrar a primeira parte, né, que é z, aqui eu vou apelar para o PowerPoint. É sim. Então, aqui era meu z igual, né? Eu estou pegando essa parcela aqui, né? Então, ficou na menos x ao quadrado vezes x, na menos x ao quadrado vezes menos 2xy na menos x ao quadrado. Na parcela de baixo, né? Deixa eu só digitar o z ali agora que meu PowerPoint está dando um pitzinho. Tá? Eu só abri a integral, né? Eu só separei, né? Eu tenho uma soma. Então, o que eu fiz aqui? Na próxima slide, eu estava com preguiça de digitar, eu botei assim. Então, eu vou usar um recurso do PowerPoint. Então, o que acontece? Na verdade, eu vou fazer uma coisa. Vou botar isso aqui. Então, o que acontece? Nós vamos resolver essa integral. Dá para verificar que nas duas situações nós temos basicamente o mesmo problema. Resolver essa integral aqui, x na menos x ao quadrado dx. Esta não é uma integral por partes, né? Já aviso por quê. Porque o que acontece? Né? Primeira coisa que nós vamos testar é, lá na tabela, a nossa boa e velha E na U du. A nossa E na U du é E na U mais C, né? Então, eu vou supor, inicialmente, que meu U é menos x ao quadrado. Né? Lembrando lá do cálculo 2. A integral por partes, ela só ocorre quando a minha substituição falha. Então, se eu for calcular a derivada do meu u, vai ficar menos 2x dx. Ora, mas eu tenho x dx. Esse x dx está aqui dentro, né? Ó, se eu reorganizar a minha integral, eu tenho x dx. Só falta o quê? Só está faltando esse menos 2 aqui, né? Então, esse menos 2 aqui. Então, se eu multiplicar aqui dentro por menos 2, e se eu multiplicar aqui fora por menos 1 meio, né? Porque menos 1 meio vezes menos 2 dá 1, e assim nós não perdemos nada, o que acontece? Eu vou ficar com menos 1 meio, integral de E na U, né? Quem é meu U é o menos x ao quadrado, e aí tudo isso aqui é quem? Meu du. Né? Tudo isso é meu du. E dessa maneira, eu tenho, né, que a minha integral vai ficar menos 1 meio na U mais C. E o que eu dizia? Que o meu U, nós estamos fazendo a integral em x, não em U. Então, temos que voltar para a variável x. Voltando para a variável x, eu vou ter E na menos x ao quadrado. Tá? Então, o meu Z vai ser quanto? Vai, resolvendo essa integral aqui, uma coisa. Resolvendo essa primeira integral aqui, eu vou ter menos 1 meio de E na menos x ao quadrado. Mais, agora eu vou pegar a segunda
integral ali, vou botar outra cor. Mais o y, né? Essa integral aqui. Mais y vezes essa integral. Repara o que acontece nessa integral aqui. Nessa integral aqui, né? Ela já está pronta, né? Essa integral aqui é a mesma que nós temos aqui. Ela já está pronta. Ou seja, você tem menos 2x e menos x ao quadrado dx. Como o u é o menos x ao quadrado, se você reorganizar isso aqui, você vai ter menos 2x dx. E isso aqui tudo vai ser meu du. Né? Isso tudo vai ser meu du. Então, isso aqui é meu na u du. Então, realmente, quando eu for resolver aqui, ela já está pronta, então vai ser e no x ao quadrado. Certo? E chegamos à minha solução geral. Certo? E chegamos, então, à nossa solução geral. Essa aqui é a solução geral. Professor, tem uma coisa que eu não consigo entender direito. Nós temos ali os resultados mais C, né, que seria a nossa constante ali. Sim. E essa nossa constante acaba se tornando o Z. Isso, a constante. Quando eu digo para ti, eu chamei de Z, eu podia ter chamado de constante. Se eu diz para ti, é menos 2 x ao quadrado mais y e na menos x ao quadrado, né? É o que nós tínhamos aqui. Certo? Então, quando eu chamei de Z, e aí lá voltando para a premissa da primeira slide. Então, do primeiro slide, né? O que eu sei? E eu disse para ti que o Z, ele é constante, né? Então, esse meu Z, ele é constante. Então, eu chamei ele de Z. Mas você vai encontrar muitas vezes essa aqui como sendo a solução. C, ou menos 1, e na menos x2, mais y, e na menos x2, igual a Z. Lembrando que isso aqui é constante. Né? Então, esse Z ele é um valor constante, é um valor fixo. Lá no primeiro slide eu falo, é um valor fixo. Tá? Aqui eu estava me perdendo um pouco, porque ali nós temos, por exemplo, tem ali menos 1/2, né, e na menos x ao quadrado, blá, 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 mais C. Aí nós temos o y mais C também. Sim, mas essa constante de integração, ela passa toda para o outro lado. Se você botar... Ela não faz diferença. Né? Ela não faz diferença. Não faz. Então, se eu botar ali, se eu for bem rigoroso nesse sentido... Tá, deixa eu ver se eu entendi. Como ela é uma constante, não sabemos qual ela pode receber número, tanto positivo quanto negativo. Isso. Então, por isso que ele está do outro lado e não existe necessidade de negativá-lo. Isso, exatamente. Não tem necessidade de tu somar ela. Tá? Se eu for beleza. Se tu for bem rígido, né? Eu vou botar... Não é essa caneta. É essa caneta. Se for, sei lá, bem rígido, sei lá, menos 1/2 d na menos x2, mais a constante de integração, mais y na menos x2, mais uma segunda constante de integração. Né? Isso aqui vai ser igual a uma terceira constante, que é o z. Então, se tu botar todo mundo para o outro lado, menos 1/2 d na menos x2, mais y na menos x2, igual a C3 menos C1 menos C3. Isso tudo aqui é uma grande constante. Né? Eu posso dizer uma grande constante que eu vou chamar de Z, ou C, ou K, enfim. Tá? Isso aqui é um raciocínio importante que às vezes, sinceramente, vocês às vezes podem passar horas e horas pensando, é uma coisa bem simples. Tá? Não, beleza. Tá? Ajudou bastante. Tranquilo. Bom, aqui, né, isso aqui agora está salvo aqui, essa
meu rascunho aqui, então ele fica, não vou, não é que nem o do Zoom, né? Tá, então feito aqui, vamos lá. Essa foi a primeira, não, tá. Sim. Agora que eu lembrei uma coisa aqui. Essa aqui foi a sim, foi o Z do X, tá? Nós integramos aqui, né? Nós integramos apenas isso aqui. Falta fazer essa integral aqui. Então, isso aqui está feito. Agora falta essa. Beleza. Então, feito isso, agora feito essa integral, está resolvidinha aqui. Agora falta essa aqui. Como é que vai ficar essa integral aqui? Bom, essa integral ela é em y. E a minha função ela é só em x. Como ela é uma função só em x, vai ficar y igual a n menos x ao quadrado. Então, a gente repara que ela está junto, tudo junto. Né? Então, não vai... Né? Ela vai compatibilizar. Então, portanto, a minha solução final, né, a gente já tinha falado dela, ela vai ser y igual a n menos x ao quadrado menos 1 meio n menos x ao quadrado. Se eu fosse fazer o gráfico, eu não fiz o gráfico dessa solução. Né? Mas essa aqui, então, é a solução geral. Bom, para finalizar, esse exemplo aqui do nosso circuito RC. Isso aqui é um exemplo da segunda ou terceira aula. Nesse exemplo aqui nós temos a equação de um circuito RC, né, dada que se eu modelo com o circuito RC eu tenho essa equação, e a minha força eletromotriz é 400 cosseno de t, então ela vai no lugar do E, né? Dessa maneira, se eu montar a equação, botando cada uma das coisinhas no seu devido lugar, botando o R no seu devido lugar, botando o C no seu devido lugar, botando o E no seu devido lugar, organizando isso, eu vou essa equação diferencial. Então, dq dt mais q 4 vezes cosseno de 2t. Tá. Então, como resolver essa equação diferencial? Bom, nós temos que colocar nesse formato. Como é que eu vou colocar nesse formato? Bom, eu vou multiplicar toda a minha equação por dt. Então, o que eu fiz daqui para cá? Né? Eu peguei esse dt e multipliquei por 4 vezes cosseno de 2t menos q. Lembrando que esse q estava para cá e eu joguei ele para lá. Para mais, passou menos. Tá. Então, o que aconteceu? Agora, eu posso escrever a equação nesse formato. Eu posso pegar esse daqui e passo para o outro lado. E aí eu tenho isso aqui. Nesse formato, só que não nessas variáveis, né? Está no formato. Né? No caso, o formato seria m de q e t, né? dt, mais n de q e t dq, igual a zero. Tá. Perfumaria. Mas essa equação aqui está nesse formato. Muito bom. Dessa maneira, temos que verificar se ela é exata. Como é que eu vou verificar se ela é exata? Eu vou fazer a derivada cruzada, né? Então, essa parcela aqui, ela está sendo multiplicada por dt. Então, ela vai ser derivada em q. Então, se derivando isso aqui em q, isso aqui vai ser menos 1. Se eu derivar agora em q, o menos 1, né? Que aqui eu tenho menos 1, isso aqui vai ser 0. Ó, não é exato. Ok. Mas aí você vai dizer assim, mas lá na aula você apresentou isso aqui, o problema tinha uma solução e nós verificamos que essa solução era verdadeira. Sim. Então vamos atrás dela. Não é exata, para ela ser exata eu vou precisar de um fator de integração. Bom,
fator de integração é esse, é o E na T. Então, o meu E na T é o meu fator de integração. Se eu vou multiplicar o E na T por 4 cosseno de 4T menos o Q de T menos E na T de Q igual a zero. Essa aqui é uma equação que vai se tornar exata, né? Se eu fizer a derivada em relação a dq, né? Aqui eu estou derivando em t. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a t. Ou seja, vai ficar derivada de 4 na t cosseno de 4t menos na t vezes q. Se eu derivo isso aqui apenas em q, isso aqui é zero, porque não aparece q nenhum aqui, e aqui me aparece um q, então sobrou e na menos t. Se eu faço a derivada em relação a t, vai ficar menos e na menos t. Né? E na, não na menos t. Se botar menos t não vai sair nada. Vai e na t. Bom, essa derivada aqui em relação a t é e na menos e na t. Ó, ok. O fator de integração mi igual a e na t torna a minha equação exata. Muito bom. Então, nós vamos poder partir para a integração. Beleza. Tornou a equação exata. Então, agora a gente pode ir para a integração. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu vou pegar essa integral, eu vou pegar essa função aqui e vou fazer a integral em dt. Eu vou pegar depois essa daqui e vou fazer a integral em t. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou encerrar a aula aqui, porque essa integral aqui eu acho que demoraria vai demorar um tempinho, acho que demora uns 5 minutos, ou 10, de 5 a 10, para eu resolver ela, e eu tenho aqui 3h20, então não vou fazer. Tanto que eu separei ela aqui, ó, só para eu resolver com o desenho do PowerPoint, porque essa aqui é uma integral por partes, e é uma integral por partes que tem uma malandragem nela, né? Ela é uma integral... Então, é uma integral por partes. Então, lembrando a história do Liat, né? Isso é sempre importante a gente recordar. Por que a gente escolheu, né, o Liat? Como ela é uma escala de precedência, o U é sempre quem antecede. Então, eu tenho um trigonométrico, que é o cosseno, e eu tenho um exponencial, que é o E na T. Então, dessa forma, né, quem precede é o T. Então, por isso que o meu cosseno de 2T é o meu U. E o meu dv é E na 2T. Ou melhor, E na T, né? Não tem 2T. Tá. Então, aplicando a fórmula da integral por partes, que é essa aqui, ficou E na T cosseno de 2T, ficou o U. O U é cosseno de 2T vezes o V, que é o E na T, menos, né? Menos, aqui ficou meu V, e aqui meu DU. Dessa maneira, né? Nós temos isso aqui, né? Esse menos com este menos passa para cá, fica mais 2. Tá. Beleza. Então tá, então chegamos aqui. Tá, então agora nós temos que resolver essa integral aqui, né? Porque essa integral de seno de 2t também é uma integral por partes. Né? Então, se ela também é uma integral por partes, de novo, a mesma história do Liat. O seno se torna o meu U. A derivada do seno agora é 2 vezes o cosseno, é positivo. De novo, meu dv é E na t. O meu v vai ser E na t.
Então, agora, aqui, eu vou escrever como integral por partes, né? Então, colocando cada coisinha no seu devido lugar. Né? O meu U é seno vezes, aqui tá, esqueci de colocar o E na T, né? O E na T. Agora, menos, que é esse menos aqui. O que eu tenho? Eu tenho 2 cosseno de dt, então eu tenho 2 cosseno de dt, e o E na T, que é meu V, aqui. Então, coloquei todas as pecinhas, encaixei todas as pecinhas no seu devido lugar. Tá? Agora, então, nós vamos resolver a integral. Então, você vê, só está colocando as coisas no lugar. E aí vem aquela coisa, né? O nosso objetivo é calcular essa integral aqui. Mas essa integral aqui, ela aparece aqui, ó. Então, se eu pegar isso que está do meu lado direito e jogar para o meu lado esquerdo, eu vou conseguir isolar o meu problema, né? O meu x. Se fosse o meu x. Eu vou conseguir isolar meu x. Né? Isso é um problema que acontece quando eu tenho uma integral de exponencial com cosseno, com trigonométrico. Exponencial com trigonométrico é sempre esse trabalho. Então, elas são, é o mesmo problema. Eu posso passar isso para o meu lado esquerdo, e aí eu vou ter um x mais 4x. 1x mais 4x dá 5x. Então, uma integral mais 4 integrais dá 5 integrais. Então, como eu quero isolar, o meu objetivo é calcular essa integral aqui, né? Esse 5 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo todo mundo. Né? E aí, então, nós temos esse belíssimo resultado. Certo? Lá naquela questão da pré-aula, eu tinha botado seno, né? Eu queria ter botado cosseno. Mas, enfim, fizemos uma integral a mais. Lá. Então, aqui. Eu disse que ia passar trabalho, né? Para resolver essa integral. E passamos trabalho, resolvemos essa integral. Tá? Então, esse é um problema que pode acontecer. Sempre quando eu tenho exponencial com trigonométrico, dá isso. Tá? Quem for trabalhar, quem tiver que trabalhar na vida aí com alguma disciplina que tenha Fourier, a famosa transformada de Fourier. Antes de chegar à transformada, né? A transformada daí só já está pirado. Mas quando a gente tiver que trabalhar com a série de Fourier, isso aqui aparece bastante. A série de Fourier é algo que modela sinais periódicos, né? Bom, então tá. O professor vai beber um pouquinho. Beleza. Então tá. O que nós integramos aqui até agora, né? Nós vamos retomar, porque foi uma integral tão power que a gente ficou assim, né, perdido na jogada. Então, o que acontece? Nós integramos apenas isso aqui. Será que o resto vai ser pior? Não, né? Já passo, né? Não vou ser tão carrasco assim. Então, fizemos essa integral aqui é na t. Né? Esse 4 saiu para fora, né? Nós não integramos com aquele 4. Né? Então, o que nós integramos? Nós integramos apenas isso aqui. Então, apenas isso aqui foi colocado aqui. Né? E aqui, ó, né? Essa integral de E na t é o nosso lindo e belo E na t. Botamos ali. Certo? Bom, então, fizemos a primeira integral da nossa equação diferencial. Agora temos a segunda integral. Será que vamos ter outra coisa horrorosa desse tipo? Nós integramos a recém essa parte aqui. Agora nós vamos ter que pegar, né, essa parte aqui. E agora, José? Se for integrar isso aqui em dq, né, vai ficar quanto? Vai ficar menos E na t dq. Bom, é uma integral em Q, mas a minha expressão é em T. Então não faz diferença nenhuma. Então vai ficar Q E na T. E aí nós vemos o seguinte, né? Aquilo que nós temos da integral quando nós estamos trabalhando com equações exatas. Aquilo que eu falava semana passada, nós temos a compatibilização. Nós vamos agrupar as coisas, nós não vamos somar, né?
Então, a gente repara que essa parcela ela já aparecia na integral anterior. Tá? Ela não vai contar duas vezes, ela vai contar apenas uma vez. Então, na solução final, ela conta apenas uma vez. Certo? Ela vai me contar apenas uma vez e ela está contada aqui apenas uma vez. Tá? Porque isso não é uma soma. Tá. Bom, então, para finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o quê? Porque lá adiante, quando nós formos trabalhar com o assunto, especificamente da aula de hoje, que são as equações diferenciais lineares de primeira ordem, esse Q ele vai aparecer isoladinho, vai aparecer bonitinho, bem isoladinho. Então, o que acontece para nós isolarmos esse Q? Pois bem, eu só tenho Q aqui, né? Porque aqui não tem Q nenhum. Então, só tem esse Q aqui. Então, eu passo esse Q para o meu lado direito e passo o meu C para o lado esquerdo. Então, já estou dando uma dica, né? O Q está sendo multiplicado pelo E na T. Então, esse E na T passa dividindo. Mas passa dividindo todo mundo. Ele não passa dividindo só o C. Ele tem que dividir todo mundo. Agora, se eu tenho... Né, e aqui nós temos que lembrar. Se eu tenho 1 sobre... Vou botar de vermelho, né? Isso tem que chamar bastante atenção. Né? Se eu tenho... essa caneta. Se eu tenho 1 sobre... Tá, vai assim. 1 sobre E na T. Isso aqui é E na menos T. Né? Da onde que sai isso aqui? Da vida, né? Se eu tenho uma exponencial, né? Se eu tenho, sei lá, 2 na quinta, isso aqui é como se fosse 2 na menos 5. Expoente negativo. Então, da historinha do expoente negativo, nós temos o seguinte, que esse E na T, 1 sobre E na T, é E na menos T. Então, vai ficar C vezes E na menos T aqui. E aqui o professor cometeu... Ah, não, o professor não cometeu nenhum erro. Por que não tem mais E na T aqui? Por que será? Por que será? Né? Vamos ver o seguinte. Né? Por que será? Essas propriedades são sempre importantes a gente ressaltar. Vai ficar E na menos T vezes C. Mais 4/5 E na menos T vezes E na T cosseno de 2T. Mais 8/5 E na menos T, E na T, seno de 2T. Certo? Então, o que acontece? Se eu tenho E na menos T vezes E na T, vai ficar E na menos T mais T, E na zero. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui é 1. Então, por isso, vai ficar E na menos T mais 4/5 mais 8/5 seno de 2T. Onde é que está a constante de integração? A constante está aqui. Certo? Bom, eu boto assim o Q isolado, porque daqui a pouco nós vamos estar para resolver esse problema calculando o fator de integração direitinho, e da forma como eu quero apresentar para vocês, isso já vai sair pronto. A gente não vai precisar fazer todo esse algebrismo, ele já vai sair pronto, certo? Porque tudo já vai sair pronto, a gente vai fazer isso bem mais rápido do que a gente fez agora. Tá bem mesmo. Certo?